Abençoa. Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, bom dia. Começando o dia com alegria. Shalom. Shalom. Tá alegre, tá feliz? Sim. Quando a gente ama o Eterno. Quando amanhece o dia, a Quando gente você agradece. se conecta com o dono de tudo, que é o Que a Eterno. nossa alma voltou. É o Hashem, a gente volta para o Eterno. Todo dia a gente amanhece feliz. Todo dia nossa alma está em paz. Aí eu deito, tem aquela reza antiga que dizia assim, que eu deito e me levanto. Com Deus eu deito, com Deus eu me levanto. Dá limpa é teu óculos que está cheio de tá embaçado. Esse lado aqui. Por causa do calor, fica embaçado. E a gente, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, né? Pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa assim. Quando a gente era criança, a gente fazia essas orações. Mas nós, no judaísmo, nós temos o quê? Nós temos o Shacharit. Shacharit é o serviço da manhã, né? Da manhã. É o serviço da manhã, onde nós começamos com orações. Por exemplo, assim, tem a lavagem das mãos, né? Primeiramente, eu agradecer, antes de lavagem das mãos, agradecer o Eterno, porque a nossa alma voltou. Quantas pessoas dormiram e não voltaram, né? Quantas pessoas ficaram presas nas masmorras espirituais, trevas, escuridão, e aí foi detido a sua alma de voltar ao corpo. Passou o tempo e o corpo morreu, expirou, né? Mas o serviço da manhã no judaísmo, é o serviço de santificação que nós fazemos todos os dias e ensinamos, a consagração das mãos. Você levanta de manhã, pega um caneco com água, lava a mão direita, lava a esquerda. Esse caneco ele tem duas alças, duas alças. Uma pega com a mão aqui e outra com a mão aqui. Aí lava as mãos. Direita com a esquerda. Mas tem uma oração, até filar, né? É. Uma brahá que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré mi vesamim. Bendito és tu, Adonai, nosso Senhor, Rei do Universo, que criaste diferente tipo de especiarias. Esse daí é quando a gente vai sentir o cheiro do essêncio, da essência. A especiaria da canela, do alecrim. Uhum. Aqui é da lavagem das mãos. Nós estamos falando aqui do Shacharit. Shacharit é o serviço de oração pela manhã, né? E também é feito até a altura do pulso, a lavagem das mãos. Havendo dificuldade, basta que seja feita até os nós dos dedos, né? Lavar as mãos. Por que você tem que lavar a mão? Toda vez que acorda tem que lavar a mão e fazer essa oração. Porque a lavagem da mão significa um tikkun. Quando você dorme, é como se você estivesse morto, porque a sua alma saiu. Por isso que você lembra como sonho por onde ela andou, né? É um pequeno tikkun. A palavra tikkun lavar as mãos. Significa o quê? É uma lavagem mesmo, né? A limpeza do corpo físico, da alma. Então, finaliza, levante as duas mãos ao céu e diga assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshenu minevotav vetzivenu al netilah yadayim. Que significa: bendito és tu, Adonai, nosso Senhor, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre a lavagem das mãos. Baruch Hashem? Baruch Hashem, né? Então, aí canta-se o Shemazé, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shekeinu Mahuto Leolam Baez. Aí beija a ponta dos dedos e os olhos, né, silenciosamente,
Baruch que vou te marutolar, vai. Não, já li. Ouve, ó Israel, o Adonai é o nosso Deus, o Adonai é um. Bendito seja o nome da glória do seu reinado por todo sempre. Ruth, porque que quase toda, assim que nós vamos fazer alguma coisa, algum ritual, tem que ter o Shema, né? Porque está declarando que o nosso Deus é um, né? Porque o Shema, só quem pode orar o Shema ao Eterno, é aquele que guarda os mandamentos do Eterno. Né? Se a pessoa não guardar, não adianta ele orar não, porque ele tá blasfemando, né? Ó, ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Bendito seja o nome da glória do seu reinado para todos sempre. Quer dizer, aquele que nos santificou com seus mandamentos, né? Que maravilha. A gente começa o dia falando Shacharit, Baruch Hashem. Esse aí é o Shema Israel. Eis que eu colocarei em sua boca um novo cântico, a promessa do Hashem, né? Hoje a gente já canta algumas coisas aí. Baruch atah Adonai Eloheinu. Antigamente a gente não cantava outras coisas, né? Mas hoje a gente canta já no original da Bíblia. Eu não sou cantor não, sabe? Eu remendo. Eu vou fazer a oração da manhã, que é aqui. Diz assim, para hoje. É tipo um conselho de alta confiança para nós, quem tem fé, né? Porque a gente não pode perder a fé nunca, porque a fé você tem que ter sempre. Diz assim, para hoje, paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Se quiser triunfar na vida, faça da perseverança a sua melhor amiga, da experiência o seu conselho, da prudência o seu irmão mais velho, da esperança o seu anjo da guarda e da emuná, que é fé, o seu pai, pois Hashem provém todas as nossas atribuições pela nossa emuná, fé. Baruch Hashem? Baruch Hashem. A fé. A fé em hebraico é emuná, né? Emuná. Emuná. Que o Eterno aumente teu emuná todos os dias de tua vida. E os anjos do Eterno dizem amém. Amém. Amém ou amém? Amém. 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 No hebraico a gente não fala amém. É amém. Porque se a gente bota um M no fim, já mudou a palavra, né? Tudo. Muda tudo. No hebraico a gente tem que ter bastante cuidado no termo da gente falar alguma palavra. Se falar errada, pode dar BO, né? Pode pecar. E outras, as palavras que se você tira ou acrescenta, ela muda o sentido, muda a palavra. Você viu o que é que Jesus disse naquele dia? Lá no Novo Testamento, Yeshua, ele disse, ai daquele que tirar o quê? Um tio ou um J da lei. Mas no hebraico não é tio e um J, porque no hebraico não tem nem tio, nem J, né? A gente faz um cálculo que seja um Yod e um Shin, né? Mas a gente deve pensar bem, porque as palavras da Bíblia, se tu tem uma Bíblia e tem uma palavra errada, ela não presta. Ela foi adulterada, né, Ruth? O próprio Jesus falou assim, não pode tirar e nem colocar. Se na Bíblia tem palavras no original e na tua Bíblia está adulterada, então a tua Bíblia não presta. Não presta. Fica tipo como tivesse doente. Nós, quando o Eterno nos fez, ele fez tudo perfeito. Mas se no nosso organismo alguma coisa for acrescentada ou fizer falta, a gente fica doente. Eu vi, Ruth, na internet, o Vic Vanim, que é o líder maior aqui no Brasil da igreja de Lucifer. Ele é ministro luciferiano. E ele rasgou uma Bíblia no seu canal, no podcast.
seu canal, que ele tem milhões de audiência. E aí houve o questionamento. Por que ele rasgou a Bíblia? Porque ele é satanista? Porque ele é luciferiano? Como um cara que tem tanto entendimento da Bíblia, da cultura da Bíblia, não só dessa Bíblia, mas da Bíblia oral, ele conhece a nossa estrutura da Kabbalah, né, que ele é um dos cabalistas. Como é que ele pega uma Bíblia em pleno podcast, rasga? A atitude do Vic Vanille foi o seguinte: ele sabe que ali tem mais de 1000 adulterações. Então, qualquer livro que tem adulterações, ele não tem vínculo da verdade. Ele perdeu o vínculo. Uma só. O que é que Yeshua, Jesus, disse? Um judeu chamado Jesus disse o quê? Ele disse assim, ó, não pode tirar nem um tio nem um jota da lei de Deus. O que é a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Aqui na Torá, onde nós estudamos. Esse livro aqui que nós estudamos. Nós temos aqui a Torá, que do lado é hebraico, é original, e o outro lado é transliterado, ou traduzido para o português. Com a fidelidade total, 100% total. A fidelidade do original para o português do Brasil. Agora, sabemos também que o Vic Vanille, ele tem conhecimento da Bíblia e ele sabe quantas adulterações tem nas Bíblias com tradução para o português, né? E isso aí muita gente bateu de pau em cima, porque isso é um pastor diz outro religioso diz outro, mas vai com ele, assim, direto com ele, e pergunte por que ele rasgou a Bíblia. Ele vai te explicar. E quando você sair de lá, você rasga qualquer uma Bíblia que você vê adulterada. Porque te enganou. Né? Então é uma coisa que a gente... Não é que eu esteja dando apoio para quem rasga ou destrói qualquer coisa de religião, não. É que eu não dou apoio a nada disso. Mas o exemplo que ele estava dando é que o mesmo que Jesus falou. Que não pode tirar da lei, que é a Torá, nem um tio e nem um jota. Né? Isso aí está escrito no Novo Testamento, onde muitos passam por cima não sabem que isso aí é uma coisa que está alertando, despertando você para a verdade. Porque só a verdade, Ruth, liberta. Por que houve adulterações nessas traduções? O cara está pagando. Está pagando para traduzir. Você bota aqui o que eu quero, senão eu não pago. Aí a pessoa é obrigada a colocar. Aí a gente compra e acha que está dentro do vínculo da verdade, enquanto muitas vezes não está. Então a Bíblia original que nós temos outra Bíblia aqui, ó, que é a original também, feita em Israel, a Bíblia hebraica mesmo, a Bíblia hebraica. Então a gente trabalha fazendo tradução com ela para o português, conferindo, né? Não é que você vai pegar sua Bíblia e jogar fora, não. Faça isso, não. Mas procure ler, conhecer ela. Quem tem que achar o erro na minha Bíblia sou eu. Se eu achei, aí eu vou dizer, é o risco, assim, ó, esse bem aqui é errado. Mas para isso é necessário ler e estudar, né? Tem que haver conhecimento da parte de quem está sendo leitor. Mas tem pessoas que nunca leu a Bíblia toda. Não pode nem falar que tem erro na Bíblia, né? É igual a pessoa quando ele quer discutir com os outros sobre a Bíblia. Mas será que ele já leu a Bíblia? Porque é muito ruim você discutir com alguém que nunca leu a Bíblia toda. É tão fácil quando vem uma pessoa formada, né? Saber de judaísmo, da Bíblia, somente quem fez teologia, a pessoa que pisa no chão, sabe como se expressar. E a gente explicar, não precisa nem te abrir a Bíblia. Só vai em citações, ele já está com... porque ele já leu. Já leu. Tem conhecimento. Então, o que nós estamos caminhando, gente, o mundo de hoje, ele está se elevando cada vez mais. Está crescendo em conhecimento, porque a profecia diz isso. Sábado eu ouvi uma palavra de uma pessoa que estuda conosco aqui na congregação, na sinagoga. Ela disse, bem que você falou que nós devemos mesmo ler mesmo direitinho. E a Bíblia não é só para ler. É examinar. Examinar, meditar. Porque
o examinar, você vê que todo exame ele tem que ter uma mistura e depois sacudir para depois ver cada... Você quer ver a audiência desse programa mudar? Confira, toda vez que você assistir esse programa, bote uma Bíblia. Do lado ali. Do lado, aí confira o que nós estamos falando, anote, aí depois você será o crescimento da audiência. Porque não basta acreditar em todas, quer dizer, todas as pessoas que falam, né? Mas pega a sua Bíblia de lado e vá verificar. E às vezes também não precisa não basta só uma versão da Bíblia, pegue várias Bíblias, né? Como é que a gente fazemos. Quando eu estava fazendo teologia, eu tinha feito teologia uma vez, fui fazer de novo. No ministério que eu estava, tinha teologia, fui fazer de novo. Aí eu fui vendo lá, o pessoal ensinando e tal. Mas aí veio uma professora de teologia ali na sala e disse abertamente, olha, a Bíblia não tem erro. Aí todos os livros pode ter erro. Pode ter a Bíblia não. Adulterações, pode ter alguma invenção. Só que a Bíblia não. E ela tentou provar de um jeito, assim, para mim era macaquice aquilo. Para quem não tem conhecimento, colocou todos os alunos de 2 a 2, aí dá uma palavra para vir falar para ti, aí outro vai falar para outro, uma frase. Quando chega no último, a frase já não é a mesma que falou para o primeiro. Mas viu? Tudo tem erro, só não a Bíblia. Aí quando eu começo a estudar judaísmo, que veja os erros de... Eu não chama erro, a gente chama adulteração, acrescentar. Porque mudar a palavra da Bíblia, quem fez intencional. Fez porque tinha intenção de mudar, ou foi pago para aquilo. Mas vamos para frente, Júlia. Mesmo assim com a Bíblia toda errada, traduzido em português algumas coisas erradas, mas a gente tem que ler e conhecer e onde está o erro. Isso aí. Ninguém pode julgar alguém que esteja errado se você está no mesmo erro. Ou então julgar um livro só pela capa. Já viu ladrão julgar ladrão? Né? Então não tem isso não. A justiça ela tem que ser justa, fiel e verdadeira, né? Mas vamos para Gênesis capítulo 42, a Paraxá de Miqueias, que é Bereshit, né? Bereshit é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos para o capítulo 42 de Gênesis, Miquete, e o versículo 19. E hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, né? Nós estamos falando de um jovem que quando a gente vê a história, a gente fica até assim, que família é essa? Os filhos, os irmãos que vendeu, o próprio irmão. E a gente fica assim, mas quando o Eterno quer que se cumpra, ele leva a pessoa. Aqui eu tenho em mãos aqui um livro. Você poderia comprar esse livro para você entender, você que é líder, né? Entender mais aqui, esse livro aqui. Olha o título dele. Sefer HaKohanim, que é o livro dos sacerdotes. Esse livro aqui é livro dos sacerdotes. Você que é líder de religião, é bom você adquirir, porque aqui tem muito conhecimento, muito ensinamento. Por exemplo, Shacharit. Shacharit nós fazemos diário. Né? À tarde também tem as orações da tarde e da noite. Aqui tem as orações que os rabinos de 3.000 anos atrás, faziam e foi catalogado pelo esse jovem, o Aleph, né? O Aleph foi meu professor dessa teologia judaica, estudei há algum tempo com ele, e depois que eu passei para a Academia de Moisés, já estou com 3 anos na academia. Mas esse livro está novo e você pode adquirir na internet. O nome do livro é Sefer HaKohanim, o livro dos sacerdotes. Anote aí, o livro dos sacerdotes. Se não der para você gravar essa palavra, Sefer HaKohanim, coloque o livro dos sacerdotes. Adquira, isso aqui vai te levar muito em conhecimento e você vai entender muita coisa que você não entendia da Bíblia. Mas, Ruth, vamos para a Paraxá de hoje, né, de Miqueias. Está contigo a bola. Sabia que eu estou alegre?
Por quê? Porque time de mulheres, né, do Clube do Remo, né, que nós somos Remo, todo judeu é Remo, ganhou terceiro campeonato, 3 vezes já campeão, time de mulheres do Clube do Remo. Você vê onde que chegou a mulher, né? Quando a gente lê na Torá, a mulher, quer dizer, na Bíblia também, a mulher não tinha direito a nada. Até para casar, ela era como se fosse vendida. Tinha que pagar o dote. E hoje as mulheres estão jogando aí, né? Hoje em dia a mulher tem direito de ficar onde ela quer, estudar o que quer. Nós estamos vivendo os novos tempos. Novos tempos. Porque antigamente bola era só para o menino, carro para menino. Hoje em dia a mulher pega carro, dirige carro, caminhão, avião, joga bola, faz de tudo. E quem fundou o Clube do Remo aqui no Pará foi o povo judeu. Então por isso que eu não sei, eu acho que eu já nasci mesmo assim com esse intuito de ser um descendente judeu, remanescente. Já era e não sabia. Tua alma é judia. Desde o time de futebol, eu sou Remo desde criança. Né? E agora o Remo A mulher não tinha direito à herança, por isso que ela tinha que casar, porque era só para o homem. E a gente vê, Ruth, que as mulheres, somente as mulheres empreendedoras, tem um grupo de mulheres aí, tem as Margaridas aqui em Marabá, tem Arco-Íris e tal, tem outros. Nós estávamos domingo, foi domingo, né, pela manhã, no churrasco lá do seu Disseu, deputado estadual, e a gente viu muito grupo de mulheres da nossa cidade aqui que tem trabalho prestado há muitos anos, né? As mulheres estão se organizando. Isso aí chama-se organização, né? E hoje o que nós estamos usufruindo é graças a muitas mulheres. Nós estamos bem, dizendo assim, nós estamos comendo o pão da vergonha. Porque nós estamos participando de coisas e com direito que nós não fizemos esforço nenhum, né? Mas elas que fizeram. Antigamente os maridos diziam assim, mulher minha é da sala para a cozinha. Até a mulher para trabalhar, se o homem não desse uma carta ali de recomendação, o esposo... Autorização. A mulher não assinada no cartório, com registro. E eu agradeço também umas mulheres da Bíblia que falam as filhas de Tessalofehad. Foi a primeira a lutar contra Foi as primeiras. Os processos jurídicos. Porque o pai só teve filhas mulheres e na divisão das terras, quando Moisés foi dividir as terras, pela lei lá que tinha naquele tempo, elas não tinham direito à herança. E elas foram em cada um daqueles que trabalhavam com Moisés, porque foi dividido, né, os cargos para cada um. E ali, quando chegou a Moisés não queria envergonhar os outros, foi pedir autorização ali, o que o Eterno faria, né, o Eterno queria. E o Eterno mandou dar herança para elas. Olha, Ruth, a mulher ela tem aqui na Terra tem um cargo importante, quando a Bíblia chama da mulher virtuosa. E a Bíblia fala, mulher virtuosa, quem achará? Eu levanto a mão. Eu? Nem todo mundo pode dizer assim, eu achei uma mulher virtuosa. Agora eu achei. Eu bato no peito e digo. Quando fala mulher virtuosa, até que fica assim, mas quando diz a mulher sábia, porque muitas vezes ela não nem sabe, ela é tola. Mas ela engole tudo para permanecer com a família. A mulher sábia e a mulher virtuosa é a mesma coisa, Ruth. É a mesma coisa, porque a mulher virtuosa ela tem sabedoria. Ela às vezes engole um sapo, mas mata uma cobra. E essas mulheres baixinhas, essas que são esquentadas. Mas aí é aquela história, a Bíblia faz a pergunta, mulher virtuosa, quem achará? Aí feliz o homem que diz eu. É a mesma coisa assim. A felicidade, feliz a mulher que tem o seu esposo circuncidado. Quem tem seu esposo circuncidado, levanta a mão. São poucas. Poucas. Porque muitas, por causa disso, têm morrido por causa do câncer. E outra coisa, quando o marido não é circuncidado, de qualquer maneira, ele transmite enfermidade para a esposa. Porque ela passa a ser um depósito de dejetos. E outra porque... A medicina comprova isso, né? O certo é o homem ter higiene, né? Se lavar, se cuidar. Mas tem homem que ele
não tá nem aí para banho, ou menos para fazer a higienização dos seus órgãos genitais, né? E aí, por isso que em Israel pega não. enfermidade. Israel é zero câncer de útero e ovário na mulher. Não tem. Porque os homens são circuncidados. Mas a Bíblia está falando aí, mas as pessoas não estão atentas, estão assim, né? Tem gente que perde um estudo maravilhoso, como a gente dá cada estudo aí. Aquele estudo que eu dei naquele dia, sobre o Salmo 91, foi assim, um impacto mesmo assim, no coração de muitos, que começaram a valorizar a Bíblia. Parece que abriu os olhos deles. A Bíblia a gente tem que meditar, não é só ler não, né? Agora, nós vamos para o capítulo 42 de Gênesis, o versículo 19 seguinte, que diz assim: Se sois sinceros, um de vossos irmãos será encarcerado na casa de vossa detenção. E de vós levai alimentos para a fome de vossa casa, e o vosso irmão, o pequeno, trazei-o a mim, e serão acreditadas vossas palavras, e não morrereis. E fizeram assim. E disse cada homem a seu irmão: De certo, somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma ao rogar a nós. E não escutamos, portanto, veio-nos esta angústia. E respondeu-lhes Rúben, dizendo: De certo, eu vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e não escutastes. Eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que os entendia José, porque havia um intérprete entre eles. E virou-se e chorou, e voltou a eles, e falou-lhe. Antes de passar para frente deles, aí tem uma passagem que você leu, que eles ouviram os gritos de José, o clamor de José, quando estava caindo no poço, descendo ao poço. Você já ouviu o grito de alguém que está lá embaixo do poço pedindo que jogue a corda ou o balde? Já ouviu? Sai o som com eco. Agora, uma pessoa só pedindo para a gente o balde e a corda para a gente jogar lá para ele lá embaixo, para ele encher de cascalho e a gente puxar, você escuta o eco e assim uma coisa tenebrosa. Imagine a pessoa na escalada da morte, descendo naquele poço e gritando apavorado. O eco era muito feio, marcou os irmãos. Porque quando alguém faz um escândalo, aqui foi um grande escândalo, os irmãos pegaram uma covardia, pegar um irmão e jogar ele no fundo do poço, jogar daquele jeito. Então esse escândalo que aconteceu entre os demais, estava ali, atingiu, marcou para a vida toda. Aqueles gritos de José não acabou, não. Ficou gravado na memória deles. E eles se perturbavam durante o dia, quando lembrava do desespero, o grito de quem é jogado em uma cova, quem é jogado num poço. Porque além da queda, o desespero de estar preso aonde ele não pode sair. A gente não pode assim dizer. Tinha lama lá dentro, tinha água, ou estava o poço seco, que era um deserto. Resta nós calcularmos o que sofreu, o peso do pecado ficou na vida de cada um que contribuiu com aquela malcarência que fizeram com o irmão. Mas é assim também, todos que fazem escândalo contra alguma pessoa, ele leva um pouquinho do pecado para a sua casa, para a sua vida, para o resto da sua vida, e depois que essa pessoa vai ver, vai vir um arrependimento. Todos se arrependeram, mas não tinha mais jeito. Me dá o planejamento judaico, esse Igo Orachim, ele está dizendo que hoje finaliza o Hanukkah. Nequil? Mas o Hanukkah finaliza sexta-feira, hoje é quinta, né? Hoje é quinta.
Mas pode ser de hoje à noite, não, hoje, não, é final da tarde, sexta-feira. sexta-feira para Shabat. É, sexta-feira, quando for fazer o Kiddush, aí que acende as 8 velas, que já finaliza. O planejamento é bom que dá resposta na hora, dá né? a resposta certinha. Obrigado, meu irmão, por você estar participando e alertando a gente. Participe. Que o Hashem abençoe você e toda a sua família. Aqui Alguém que está ligado com a gente aí, principalmente São Paulo, Rio, lá no Paraná, José Lopes. Alguém sabe aquela praça lá no Rio de Janeiro que está fazendo essa festa do Hanukkah, que tem um menorado do tamanho de um poste elétrico? Quem tiver, manda para mim o endereço, porque nós temos um carioca aqui e ele quer saber, porque quando for para o ano ele vai sair daqui e assistir a festa toda lá no Rio de Janeiro. Né? Porque todo ano tem. Baruch Hashem? Hashem. A bola está contigo. O que é que tu ia dizer aí? É isso que eu queria falar e não posso. Pode sim, você está liberada para falar. Não, porque a gente tem que atender aqueles que participam, né? Aqui a gente vê que o judeu, ele é assim. Se vier qualquer coisa de sofrimento, tribulações para ele, já estão examinando a si mesmo. Onde foi que errei? E se culpando e olhando assim onde ele errou. Se eles fizeram alguma coisa de errada, eles já estão dizendo, o meu pecado está me cobrando, né? Está diante de mim. Quem falou isso, Jó? Aí aqui eles diz, cada um falava a seu irmão dizendo que eles estavam pagando pelo que eles fizeram ao seu irmão. E ele disse, o vosso irmão, porque aqui José, ele queria, como falei, estava testando o caráter dos irmãos para ver se eles tinham mudado. Aí o único irmão que estava faltando era Benjamim. Então ele disse que ia ficar um só encarcerado, que os outros voltariam à casa do pai, levando alimentos para a casa deles, mas ia ficar um preso. E eles tinham que trazer o irmão menor, como eles citam aqui, né? E eles dizem, eu sei que o nosso pecado está nos cobrando. O que nós fizemos? Aí diz assim, versículo 21. Disse cada homem a seu irmão, de certo, somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma ao rogar a nós, e não escutamos. Portanto, veio-nos esta angústia. E o Rúben, ele diz assim, de certo, eu vos falei, dizendo, não pequeis contra o menino, e não escutaste. Eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que os entendia José, porque havia um intérprete entre eles. E virou-se e chorou, e voltou-se e falou, e tirou Simão deles e prendeu. Quer dizer, José, lá no Egito, ele falava a língua do Egito. Dos egípcios. Mas ele sabia o hebraico, ele tinha conhecimento. E os irmãos falavam em hebraico. Mas tinha um intérprete, porque José, eles achavam que ele não tinha conhecimento da língua hebraica e botaram um intérprete. Justamente até para testar os irmãos. Tudo que os irmãos falavam, ele entendia, mas tinha que ter um intérprete ali para fazer, tipo, não saber que ele sabia, né? E José, ouvindo tudo que eles falavam, e entendia. Não precisava nem ter intérprete, mas ele deixava o intérprete falar para eles pensar que ele não sabia. E ali, quando ele viu eles se acusando a si mesmo, se cobrando pela falha, pelos erros deles que eles cometeram, e aí José, ele não aguentou, ele chorou, né? Mas ele saiu da presença deles para eles não ver que ele estava chorando. Aí ele diz assim, e tirou Simão deles e o prendeu ante seus olhos. Encomendou José que enchesse suas bolsas de grão e que devolvesse o dinheiro de cada um no seu saco e que lhe desse provisões para o caminho. E assim foi feito. Carregaram o seu alimento sobre seu jumento e foram-se dali. E abriu seu saco para dar forragem
a seu jumento na estalagem e viu seu dinheiro, e eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: foi devolvido meu dinheiro, e também está aqui a minha bolsa. E tremeu seu coração, e estremeceu cada qual com seu irmão, dizendo: que é isto que fez Deus a nós? Chegaram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e anunciaram-lhe todas as coisas que lhe havia acontecido, dizendo: falou o homem, o Senhor da terra. Quer dizer, era o irmão dele, José, mas eles achavam que era um homem, o Senhor da terra, durante conosco, e nos tomou por espiões da terra. E dissemos-lhes: somos sinceros, não somos espiões, 12 irmãos somos, filhos do nosso pai. Um não está, e o menor está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E disse-nos o homem, Senhor da terra: com isso sabereis que sois sinceros de vossos irmãos. Um deixai comigo, e para a fome de vossas casas tomai e ide, e trazei vosso irmão menor a mim, e sabereis que não sois espiões. Que sois sincero, vosso irmão devolverei, e na terra negociarei. E foi quando eles esvaziaram seu saco, e eis que cada um tinha na sua sacola o dinheiro e o seu saco, e viram as sacolas de dinheiro eles e o seu pai temeram, e disse-lhe Jacó, seu pai: a mim me desfilhaste, José não está, e Simão não está, e Benjamim o tomareis. Contra mim são todas essas coisas. Falou Rúben a seu pai, dizendo: a 2 de meus filhos farás matar, se não o trouxer a ti. Dá-lo em minha mão, eu o devolverei a ti. E disse: não descerá meu filho convosco, porque seu irmão morreu. Ele ficou só, e se lhe acontecer um desastre no caminho, quem andarem, farei descer minha velhice com tristeza à sepultura. Ele disse assim: José já morreu. O outro, Simão, né, já está lá preso. E agora quer levar Benjamim, vai me desfilhar. Quer dizer, vou ficar sem filho. E aí ele já ficou com medo, porque Benjamim era o filho mais novo. era o caçula. E era irmão de José de parte de pai e mãe. E acaba os meus filhos, pronto. Aí já era 3. Por acaso aconteça de novo, ele não vai. Aí vamos para os comentários aqui do versículo 25. O que devolvesse o dinheiro de cada um? José queria que, ao encontrar o dinheiro, os irmãos suspeitassem que ele fora posto propositadamente, como pretexto para usá-los de roubo, acusá-los de roubo, para que fossem vendidos como escravos, da mesma forma que ele, José, fora por eles. Quer dizer, ele botou o dinheiro ali para testar, para ele ser acusado de roubo e para que eles fossem depois vendidos como escravos, que eles pensassem, mas ele não queria fazer isso, era só testando, né? Ele botou ali para eles pensar, e aí eles iam ficar com medo, eles iam ver que ali eles tinham que provar que ele não era espia. Se ele não levasse o irmão mais novo, Benjamim, eles iam acreditar ali que eles eram espião. Botou eles à prova. 29. Todas as coisas que lhe havia acontecido. Os irmãos omitiram certos detalhes e suavizaram outros para minimizar o drama que viviam. Eles não mencionaram que a vinda de Benjamim ao Egito era um claro intimato do homem senhor da terra, e que este o havia acusado formalmente de serem espiões e o prisionado por 3 dias. Talvez não quisesse
assustar o seu idoso pai ou temesse que Jacó nunca o deixasse levar Benjamim, se fosse informado de todos os terríveis acontecimentos que passaram. Antes disso aqui, José tinha prendido eles no cárcere, na prisão, por 3 dias. Eles ficaram presos. Só que diferente dele, o que ele passou, porque aqui ele prendeu, mas eles tinham tudo mordomia, né? Estavam presos, mas tinha de tudo. Tinha alimento, tinha tudo ali que eles poderiam ter de melhor, como cama, comida. Estava como hóspede. Era, mas eles ficaram ali presos. Agora José não. José não. Jogado no fundo do poço. Mas eles não contaram pro pai dele, senão o pai dele aí que não ia deixar o filho mais novo ir. O fundo do poço, muitas vezes, as pessoas lêem aí, acham que é só na Bíblia. Mas o fundo do poço, às vezes, está na vida de qualquer um. Quando você está perdendo tudo, você está no fundo do poço. Precisa de uma luz lá no túnel para poder iluminar os teus caminhos. E essa luz é o próprio Deus. E às vezes quando a pessoa está perdendo tudo é para salvar a sua vida, né? Igual o Jonathan, quando ele estava no barco e vinha a grande tempestade, né? O povo começou a jogar tudo para ver se salvava a própria vida. Jogar toda a mercadoria no barco para livrar o barco e o povo. Foi quando, depois que acharam o Jonathan, ele disse, não, me pegue e jogue a mim. Mas é o seguinte, eu temei contra meu Deus e meu Deus... me joga no mar, porque para salvar a vida de vocês, porque eu estou arrasado aqui. Aí, quando tu queres, jogaram ele no mar. Para desobediência. Acalmou a tempestade, aí veio um peixe lá. E engoliu ele. Estava sem merendar muitos dias. Aí já para comer a carne desse profeta, esse profeta teimoso aí. Isso é. Aí engoliu, tentou engolir, mas ficou, não descia nem subia. 3 dias e 3 noites. Até tipo aquela comida que faz mal, bota pra fora. Mas quando a pessoa está no fundo do poço ou na barriga do peixe, a pessoa ora, mais ora, o joelho cria calo no joelho. Não, e a pessoa que não tem nem como se ajoelhar ou ficar em pé. Aí ele se vira. É de banda, é de costa, mas arruma a palavra não sei da onde para orar. É essa daí que é a alma, né? É o sofrimento, é a aflição de alma e de espírito, tudo junto. Aí diz assim, versículo 36, a mim me desfilhaste. Como José e Simão sumiram, quando estavam na companhia de seus irmãos, Jacó passou a suspeitar deles. Porque disse, 2 filhos já perdi. José sumiu, quer dizer, tipo morreu, porque o que eles falaram com o pai, com mentira, foi que José morreu, a fera matou e levaram sua roupa suja de sangue. Simão ficou preso. Fizeram um teatro pro pai. E daí queriam levar Benjamim, aí o pai já estava suspeitando. Quer dizer que meus filhos, quando estão juntos, tem que sumir alguém. Não dá certo, não. Não dá certo, não. No versículo 37 diz assim, a dor de meus filhos fará matar. Aqui, Judá, ele se apresenta como protetor dos filhos, né, para Jacó. Ele diz assim, eu tenho 2 filhos. É tipo o penhor, né? Você pode ficar com meus filhos, eu tenho 2. Não presta isso, me leva bem ali para pagar. Mas se eu não voltar, você pode até matar. Quer dizer, como é que um avô vai matar os seus netos, né? Só se ele não tiver coração. Mas assim mesmo tem filho que pensa assim, mas né? Ele estava desesperado, porque José botou eles no sinuca de bico. Além de resgatar eles o irmão... Eles estavam no estreito, chamado estreito. O irmão que ficou preso, eles tinham que provar que eles não eram espião, nem assaltante, né? Porque eles podem pensar mas até provar, a gente é honesta, até provar, demora muito. Sofre. Aí ele diz assim, um por Benjamim e outro por José. Esta proposta não deixa de ser insensata, posto que os filhos de Rubem eram ao mesmo tempo os netos de Jacó. Como poderia um avô matar os seus próprios netos? Porque aqui a gente está citando neto.
Mas a Bíblia mesmo não fala em neto, fala em filhos, né? Porque o neto é considerado os filhos dos também. Meus filhos. Eu digo logo meu neto. Porque meus netos. Um avô para matar um neto, só se ele for muito ruim. Porque ele diz assim, que o amor de avô pelo neto é Mas dobrado. eles pensavam na lei, olho por olho, dente por dente, filho por filho. Mas não dá certo. Outra que aqui também nós podemos dizer que Judá sabia. Já foi 2, agora e mais esse. O sofrimento do pai, porque ele já tinha filhos. Diz assim que os filhos ou filha só dá valor aos pais depois que eles passam a ser pai. É tipo uma jovem, ela só dá valor à sua mãe depois que ela é mãe. Aí ela vai saber o que a mãe passa, né? Que a mãe passou por ela. E está passando. Que passa. O trabalho que deu. Filho nunca deixa de dar trabalho, né? Não. E preocupação. Diz que filhos crescidos é trabalho dobrado. Que a gente, quando tá pequeno, a gente tomara que cresça. E aí é que se engana, o trabalho o dobra. daqui, o pequenininho, aí fica só por lá. Tomara que cresça. Cresceu, começou a andar, pronto. De 1 metro para baixo não podia botar nada, que ele derrubava, quebrava, pegava todo o perfume, derramava, desodorante, tudo que ele via. Hoje não, hoje é rapaz, já tem 4 anos. Ele não malina em nada, ele entra aqui e não malina em nada. Mas olha os primeiros anos de vida daquele menino. Tinha que esconder tudo. Rapaz. Eu estou falando isso, mas tem muito avô aí, pai de família, que está passando por isso aí. Mas a gente acha engraçado, né? Criança é tudo. Abaixo de Deus é tudo para nós. 38. Um desastre. Jacó não queria enviar seu filho menor com eles, pensando que lhe aconteceria algum acidente. O Midrash diz: acidentes podem ocorrer ao homem em casa, como em viagem, porque Jacó obstinava-se então em não enviar Benjamim. O rabino Ben Jacob responde: Satã. Este nome designa, segundo os casos, o anjo perverso, o mau impulso, o inimigo, a tentação, os vícios e os perigos. Sempre atua nas ocasiões desfavoráveis. Por esta razão, o Talmud recomenda: não te exponha aos perigos confiando no milagre. Evite as más situações. Tem gente que dá azar pro perigo, né? Porque na realidade, Ruth, é Satã. Aqui ele cita Satã de vários nomes. Na realidade ele é um inimigo, é um opositor. Mas é um anjo de Deus. Porque ele cita aqui, Satã. Este nome designa, segundo os casos, o anjo perverso. Ele pode ser o anjo perverso, ele pode ser o mau impulso, o inimigo, porque você pode ter qualquer inimigo, ele é o Satã. Não quer dizer que seja o anjo. Agora, Ruth, mas uma pessoa. Esse anjo aí... A tentação, que às vezes você tem vontade de ir para um lugar, ali você sabe que é perigoso. E ele conhece teus pensamentos e te dá força para fazer. É para você errar, para ser castigado. Vício. Ele mesmo vai te castigar. O vício. O vício, a pessoa tem um vício, mas ele está te matando. Pode ser. O vício. O fumo, a droga, a bebedeira, a bebida. Tudo. As propagandas de cerveja na televisão, que mais tem levado as pessoas a tomar conta desse vício, né? O que já foi assim, estudado, pesquisado, por que a cerveja é a bebida mais vendida no mundo todo? Não era assim. A cerveja existe desde o Velho Testamento. Só que ela não tinha o quê? Ela não tinha gás e não tinha espuma. O que faz a cerveja ser querida pelos consumidores é a espuma. Quando coloca no copo, que ela enche, que derrama um pouco, aquilo ali chama a pessoa dentro dela dá sede. Aí provoca. Primeiro propagandas que você via na televisão, quando não era de cerveja, era de a pessoa fumando, até uma propaganda de carro, parecia uma pessoa fumando perto do carro.
Aquilo ali, muitas pessoas, até jovens, achavam aquilo bonito, queriam imitar. Outra coisa, as propagandas que tinham no passado de cigarro, de fumo, era mais mulheres. Bonitas. Bonita. E aquelas oficinas de mecânico, borracheiro, sempre tinha um calendário, todo com aquela mulher, né? Mulher e tudo é como fosse uma isca. Porque assim, a mulher bonita, para você ter com controle ali uma mulher para namorar, casar, formar família, é uma coisa. Mas se você não vigiar, você vai para a prostituição com o adultério. É tipo o cigarro. O cigarro, para a pessoa fumar ali direitinho, tudo bem. Mas ele te leva a outros vícios, que vai a outra droga. É igual quem bebe. Você bebe uma cerveja ali, se você tiver controle, tudo bem. Mas se não, te leva ao alcoolismo, aí fica dependente. Tem um provérbio popular que diz que marido de mulher feia só acorda assustado. Aí eu tinha um funcionário. E eu, um dia de manhã, ele chegava de vez em quando atrasado. Eu fui lá na cadeia buscar ele. Cheguei e bati na porta. Quando abriu a porta, era a mulher dele. Olha o cabelo. Eu falei, eu vim buscar o fulano de tal. Aí ela acordou ele lá na porrada, sabe? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa, esse ditado é certo. Marido de mulher feia só acorda assustado. Porque durante o dia ela até que é bonita. Se ajeita, tal. Mas quando dorme o cabelo, quando acorda, aí eu ria tanto desse meu amigo, rapaz. Era funcionário amigo da gente. Era funcionário que o patrão tinha que buscar em casa. É bom demais, né? Mas é porque ele bebia demais. No dia de ressaca eu precisava do serviço dele. Eu lembro que uma vez nós encostamos ali na casa do Manuel Gato, muitos anos. Tu estava lá no dia, né? Em que a mulher dele chegou, ele estava tocando ali uma seresta ali. Era de dia, mesmo de tarde. Aí chegou, me dá aqui esse violão. Aí ele deu, ela pegou, largou o violão na cabeça dele, que as cordas ficou balançando assim, na cabeça. Essas coisas aí, não esquece esse negócio de bebida, porque a bebida só traz atraso de vida para as pessoas, né? E tudo isso aqui leva o quê? Ao perigo, à morte, à enfermidade, porque primeiro vem a enfermidade. O pecado puxou para o pecado. Quando você vai fazer tratamento no hospital que dá câncer, que é uma palavra muito dura, que parece que entra espinhando, te furando, eles perguntam logo, você fuma? Você bebe? Só isso. Porque é uma coisa que você acha que não faz mal. Mas o excesso, ela te causa... Mas quando o médico... Antigamente o médico não dizia pra gente se ele estava com câncer ou não. Hoje o médico diz na cara da gente assim, você está com câncer, procure se tratar, viu? E tudo tem isso gente aqui que é o inimigo. O coração vai aqui na boca e volta. Porque o cigarro, você vê ele ali é tão... Não faz mal, não tem nada a ver, mas ele é o teu inimigo, porque o vício ele vai puxando mais e mais. Hoje eu fumo uma, amanhã eu fumo dois e vai depois uma carteira já não dá mais nem por um dia. O vício. Todo vício tem a participação de um espírito obsessor, que faz com que a pessoa às vezes quer deixar o vício, porque não é fácil você deixar o vício sozinho, não. São poucos que conseguem. E diz que a pessoa que fuma é como se queimasse dinheiro, né? Tu lembra do Joãozinho? Ele levantava 3 horas da madrugada para ir tomar uma cachaça lá no Mercado Grande. Todo dia. Um dia eu conversando com ele, Joãozinho, rapaz, para com isso. E pregando para ele. Ele já tinha sido crente, não sei quantas vezes, 150 vezes. Aí, eu conversando com ele, ele disse, rapaz, eu não sei. Mas tem um espírito, rapaz, que me leva, faz eu sentir o cheiro da cachaça lá na rede. Aí ele saía dali da passando de cavalo e ia lá para... Quando eles levavam, a família dele levava ele para Paropebas, ele ficava lá sem beber. Tudo que também influencia a companhia. Ele morava no fluxo onde o pessoal gosta de... E tem gente que ele é fácil, ele vai pela cabeça dos outros, né? Aí em Paropebas ele ia para a igreja, ele era outro.
Era só de bater aqui em Marabá e bater no Mercado Grande. Parece que ali tem um ninho só de... Ainda bem que lá no Mercado Grande fizeram Mercado Municipal, fizeram uma biblioteca, né? Um desses prefeitos aí fez a biblioteca lá e acabou aquele movimento ali. Mas ainda tem alguns que bebem pela beirada por ali, né? O vício da embriaguez tem levado muito amigo da gente pro buraco. Acho que chegamos ao final, né? Nós estamos chegando ao final aqui. São os nossos agradecimentos a você que está assistindo. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar e se inscrever no programa Nossa Terra. Também nós queremos mandar um abraço para o cantor Aurélio Santos, ligado com a gente lá na sua casa, no seu lar, juntamente com sua família. Também pedir as bênçãos do Eterno aí na vida do pastor Luiz Rosa, né? Na cidade de Anápolis, aí do Ministério Abraão, né? É um homem de Deus, um homem respeitado na cidade de Anápolis. Não só na cidade de Anápolis, mas em todo o Brasil. Como diz aqui a passagem só para nós terminarmos, que diz que Satã, que pode ser o nosso inimigo, o mau impulso, a tentação e os vícios, ele vem de mansinho, né? Como bom. Mas depois o mal que ele causa... Nós ainda vamos contar uma história. Tipo aquele amigo que se finge amigo e é o mal. O inimigo. O mundo espiritual, ou você domina ou é dominado. Satã foi tirar uma gracinha dessas logo com quem? Com Salomão. Salomão prendeu a coja dele todinha e botou para trabalhar no templo. Eu acho que domingo agora, no programa Café com Rabino, a gente vai falar um pouco desse encontro aí de Salomão com Satã. Satã, ele é o seguinte, ele não tem poder de incorporação. Exu, Orixás, tal, esses espíritos da Umbanda também, todos têm poder de incorporação. Mas, quando se trata do não nascido, que Satã é um apelido, né? Mas que se trata do não nascido, ele não tem, a terra não deu poder de incorporação para eles. Então, Salomão dominou todos eles. Muitos dizem assim, não, mas Salomão era um bruxo. Não, você não tem prova que ele era um bruxo. Ele dominava as forças. Porque o Eterno, Ruth, quando nos chamou, quando nos trouxe para a terra, foi para a gente dominar a terra. E quando o Eterno diz assim, vou te dar sabedoria, porque foi o que ele pediu, né? O Senhor diz, pede o que tu queres que eu te darei. Ele pediu sabedoria, o Senhor disse, pois eu vou te dar uma sabedoria que nunca houve, nem haverá homem igual. Quer dizer, às vezes a nossa limitação é de não só sabedoria, mas que sabedoria é isso? Vai muito além, o controle de dominar, o controle de conhecimento, é tanta coisa que Salomão teve de sabedoria, que para ele demônios tiravam graça com ele, não. Satã não tirava graça, porque ele prendia, ele obrigava, ele mandava, ele controlava, ele prendia. Não era só que ele tá amarrado, não, era prender mesmo. Vamos supor, nós temos uma lista aí de 72 demônios que Salomão prendeu. Tem demônios que tem 200 legiões. Uma legião é 2.000 demônios. Tem deles que tem 200. Então, para que a pessoa chegue nesse patamar de prender esses espíritos poderosos, porque aqui está se tratando de espírito não nascido. Foi feito pela mão do Hashem. Então, tudo é dele. Tudo é dele. Né? Não tem nada assim do diabo, assim, não, porque o Satã, o diabo, é dono do inferno, é dono de tudo, é a força que briga contra Deus. Não. Deus não tem concorrente. Tira isso da tua cabeça. Quando você tirar isso da sua cabeça, você vai ficar liberto das forças contrárias que atuam sobre a mente humana. Essas forças de pessoas que já morreram aqui, que estão aqui no umbral, estão aqui no planeta Terra, que perturbam, que manifestam nas pessoas aí, dizendo eu sou o diabo, eu sou o Satã, eu sou isso aqui. Não é aquilo não. Ele está enganando. Está enganando. Se você apertar ele ali, chegamos ao final ele de termina mais um se entregando. Para a Dona Dina, um abraço, Dona Dina, do Açaí Mania. Não pessoal esqueça de se inscrever, você que é novo. UTI Céu. Se você tiver algum problema com o teu celular, leve na UTI Céu. UTI Céu.
profissionais Folha estão 20, aqui a quadra 8, esperar. lote 19. É rapidinho, porque tem pessoa que não tem confiança de levar seu celular a qualquer um. Né? Quem sabe, você não vai receber nem um celular do Papai Noel. O seu quebrou, vai lá no Tencel. Né? É melhor do que esperar do Papai Noel, que pode vir, pode não vir. Né? Isso. Se alguém te deu uma promessa de te dar um celular, mas não joga o teu fora, não. Tu lembra aquele irmão? Tava com o celular daqueles, parecia isso aqui, ó. Tijolo, né? Aí, o ladrão foi roubar ele, vai assaltar ele, na parada do ônibus, e disse, tio, tu não tem um celular melhor pra gente roubar, não? Porque esse aí eu não quero, não. Shalom, shalom. Shalom, shalom, fiquem na paz. Ei, ó, final de semana, nesse final de semana, vai se divertir com a sua família, é uma preparação para o final do ano. As grandes festas estão chegando aí. Esteja ao lado da sua família, lembre-se, a família é um projeto de quem? De Deus, mulher. Baruch Hashem, tu não quer